Recentemente eu fiz um vídeo aqui no meu canal refazendo a capa do álbum de figurinhas da Copa 2022 e vocês gostaram muito. E este inscrito aqui disse para eu fazer também a figurinha. Então hoje eu trouxe a figurinha lendária, porque eu queria trazer uma figurinha diferente aqui para vocês. Então eu trouxe a lendária do Neymar. Vamos lá? Oi, designers e criativos, tudo bem? Vamos começar como de costume, que é fazendo uma análise do trabalho que nós temos hoje. Essa aqui é a figurinha lendária atual. Eu gostei dela por ela ser bastante limpa e estar bem diagramada, porém eu acho que ela não tem muito aspecto de lendária, de uma figurinha especial. Eu acho que se eu não soubesse, pegasse ela na mão, eu ia achar que ela era uma figurinha normal e ela vale apenas... Quantos reais que ela vale? Quanto vale figurinha do Neymar Legend? Vamos ver aqui no Mercado Livre, fazer uma breve pesquisa. Aqui diz que vale R$9.000. Gente, R$9.000 eu iria jogar no lixo se eu visse essa figurinha aqui, porque eu ia achar que ela era ok, ela era igual a todas as outras e não tinha nada de especial. Mas vamos lá, continuando pro design. Esse formato aqui, eu confesso que ele me incomodou um pouco, porque ele é um pouco mais alto que o formato aqui de dentro e parece que tá um pouco desproporcional. Não sei porque me incomodou um pouco esses dois formatos juntos. Eu achei legal a proposta desse formato aqui da bandeira estar aqui também, repetido. Eu achei bem legal porque dá uma repetição. Aqui nessa região de baixo, onde tá escrito Legend, eu não sei se na original também tá grudado assim, mas nas imagens que eu vi, tava tudo muito grudado na margem, me pareceu que tava faltando margem. Então eu vou dar um glow up nessa figurinha. Eu vou trocar a foto também, eu acho que tem fotos do Neymar que sejam melhores do que essa. Vou substituir a foto e vou trazer alguns elementos que tornem essa figurinha lendária mais lendária ainda. Bora que eu fiz essa figurinha, eu vou mostrar o processo criativo aqui pra vocês. Eu iniciei o meu processo criativo procurando algumas imagens. Eu queria diagramar 3 imagens, queria deixar 2 imagens do Neymar ao fundo, um pouco mais clarinhas, mais esmaecidas, e uma principal ali no meio, que eu acho que esse alinhamento central é bem interessante para o formato da figurinha. Então eu comecei buscando algumas imagens, tive um grande esforço para conseguir encontrar imagens com alta resolução ali pela internet, porque são imagens que na verdade não poderiam estar sendo utilizadas, né? São imagens com direitos autorais, mas como estou fazendo apenas para uma brincadeira, tudo bem. Então foi bem difícil encontrar imagens com uma alta resolução. Óbvio que para o tamanho da figurinha não precisava de uma resolução tão alta assim, mas eu queria o melhor possível para trazer um aspecto e um resultado final legal. E outro desafio que eu encontrei também é achar as fotos das camisas do mesmo ano. E eu ia me inspirando ali pela fonte, né? Eu olhei na original, na figurinha original, fui olhando pela fonte ali e consegui encontrar as camisas iguais. Depois eu fiz esse recorte ali na borda só para ver se encaixava. Isso é uma estratégia bem legal que vocês podem adotar nos projetos, que é recortar assim mais ou menos só para ver se está encaixando as imagens, se ficou legal no projeto, e aí sim fazer um recorte mais fino. E eu fui recortando com a ferramenta da caneta. Por mais que existem outras ferramentas para recorte, eu acredito que a ferramenta da caneta ela traz um recorte mais refinado. Então, para essa figurinha, eu busquei cortar com a caneta, que eu achei que ficou mais interessante, e fui fazendo todos os detalhes. O que me incomodou um pouco é que em uma foto o Neymar estava com o cabelo descolorido e na outra ele estava com o cabelo preto. Mas, enfim, como ela ia ficar um pouco mais esmaecida, eu achei que não teve grandes problemas assim e resolvi deixar aqui na minha imagem. Podemos ver que eu não recortei estes cabelos com uma grande alta precisão, porque como a figurinha é muito pequena, também não tinha necessidade de fazer esse recorte muito fino ali do cabelo. Depois eu fui mais ou menos encaixando as minhas imagens e eu queria fazer essa transição, esse degradê, para que a foto ficasse mais encaixada e que não ficasse com aquele corte seco, sabe, ali do final do corpo. Então eu consegui obter um bom resultado e depois fui pesquisando algumas referências para mim em relação ao Brasil, porque eu queria trazer alguns elementos mais brasileiros para o meu criativo. Eu achei bem legal essa bandeira
Eu decidi deixar ela ali atrás, depois eu vi que não estava encaixando muito bem, porque ela estava muito quadrada, abandonei e fui seguindo para outra ideia, que eu achei que nesse momento a bandeira seria a última coisa que eu tinha que fazer ali. Então eu fui para outras etapas do meu processo e não fiquei tão presa na bandeira. É comum que às vezes vocês vão fazer alguma etapa e vocês ficam um pouco presos e daí não conseguem continuar esse processo criativo, e o que eu indico é você desistir, abandonar aquela ideia no momento e pular para outras etapas, outras partes do processo, para que você consiga fluir a sua criatividade e não ficar preso em um bloqueio criativo. Eu queria trazer para essa figurinha um tom de dourado. Seria perfeito se essa figurinha tivesse um acabamento bem dourado ali, um acabamento metalizado mesmo nessa figurinha, para que ela realmente tivesse algo especial, que a pessoa pegasse na mão e realmente percebesse que ela era especial. Então eu decidi colocar ali no meu criativo também esse dourado. Fui pegando algumas imagens ali prontas, depois eu fui jogar para o meu projeto, vi que esse gradiente ali não estava encaixando muito bem e acabei criando o próprio gradiente ali dentro do Photoshop. Só utilizei o quadrado mesmo, que eu poderia ter feito ali dentro, mas enfim, fiz o teste para ver se ia rolar. E aí eu queria fazer uma caixa também dourada. Se esse acabamento ali em volta da caixa tivesse algum brilho, algo nesse sentido, acho que ia ficar bem legal também. Fui dando um pouco de textura e um pouco de profundidade para essa caixa também, para não ficar muito estranho, porque ela estava muito opaca em relação ao fundo. Então fui criando essa profundidade, esse destaque a mais e posicionando ela ali, porque eu queria diagramar o nome do Neymar ali dentro e depois também sobrar um espaço para o Legend embaixo. Depois eu fui fazendo esses quadradinhos, quem assistiu o álbum da Copa sabe que eu fiz eles lá também, losango, quadrado, enfim. E eu peguei essa referência do próprio logo dessa taça ali, tem umas partes dessa imagem, se a gente olhar de perto, que tem esses quadradinhos. Então eu peguei essa referência e trouxe pra cá também, para substituir aqueles quadradinhos que estavam ali na versão original, que eu achei que não estava tão condizente com o restante do criativo. E aí eu fui pesquisando mais texturas, eu queria trazer algo diferente pro Legend. Depois eu vi que não estava dando contraste suficiente e abandonei a ideia. Mas processo de criação é isso mesmo, a gente vai testando, vai vendo se funciona, se não funciona e vai tendo melhores resultados com esse teste. Nem sempre a primeira ideia é a melhor, né? Então vai buscando outras ideias que pode ser que você consiga atingir novos resultados. Depois eu fui diagramando, consegui aplicar esse efeito que eu achei que ficou bem interessante para a imagem do Neymar. E eu queria trazer mais algumas referências visuais para esse meu criativo. Então eu decidi fazer essa borda que eu achei que deu um toque especial para minha figurinha. E eu fiz uma mais espessa e outra mais fininha para dar um acabamento também para essa borda, para não ficar apenas o quadrado. E depois fui suavizando ali com as imagens ao fundo. Vocês podem perceber que todas as imagens que eu coloquei ali, eu fiz um acabamento, eu fiz um tratamento leve, né, nessas imagens, para que elas ficassem melhor encaixadas e que tivesse uma uniformidade melhor. Depois eu trouxe esse pano branco, que era para remeter aos tecidos, aos panos ali do Catar. No final do meu projeto ele não apareceu muito bem, mas ficou ali no fundo como textura, como processo criativo. Fui diagramando então, fiz um recorte meio solto para não ficar tão quadrado e tão duro o meu recorte. E aí sim, eu fui lá para minha bandeira do Brasil, voltei para aquela ideia que eu precisava encontrar uma bandeira para encaixar no fundo, para a galera identificar que era do time do Brasil, da seleção brasileira. Então, eu achei uma bandeira que eu gostei muito. Fiz um recorte um pouco mais livre, porque essa bandeira ela estava dobrada, então eu pude me permitir. Sofri um pouco para diagramar ela, confesso. Tava achando muito carregado e depois percebi que eu poderia deixar apenas de um lado e seguir o padrão da outra bandeira, porém de uma forma diferente. Então eu coloquei a própria bandeira do Brasil ali no cantinho, para que ficasse em evidência melhor essa bandeira, né? E fiz a repetição, então, um princípio de design que eu trouxe aqui para o meu projeto foi da repetição, então eu fiz a repetição dessas bordas que eu utilizei durante a figurinha toda e achei que ficou bem interessante o resultado. Trouxe o logo também para minha imagem, fui encaixando melhor.
Eu não gostei muito do resultado do logo, confesso pra vocês que não ficou com tanto contraste assim, mas eu sinceramente não queria trazer aquele logo bordô, porque eu acho que ia brigar muito com o restante das informações ali da figurinha. Então eu deixei essa versão em branco mesmo, mas não deu tanto contraste assim. Se fosse um projeto original eu teria que mudar, mas como eu tô fazendo aqui pra vocês, deixei dessa forma mesmo. Depois eu sofri um pouco para encaixar o logo do Panini, porque querendo ou não é um logo um pouco difícil de encaixar, né, se vocês perceberem. E aí eu tive a ideia de repetir o mesmo quadrado que eu usei no Brasil, só que encaixando o logo do Panini dentro. E eu achei o resultado bem legal e bem aceitável para o meu projeto. Esse foi o resultado final, achei muito legal essa imagem do Neymar com a mão no peito. Acredito que trouxe aquele sentimento da Copa mesmo para a própria figurinha. Eu dei um pouco de profundidade também, então trouxe a palavra Legend pra frente, deixei a caixa do Neymar um pouco para trás do braço dele, trouxe o braço dele por cima. A outra bandeira do Brasil ao fundo, essa outra bandeira do Brasil que está mais em evidência ali pra frente. As imagens eu deixei bem clarinha ali no fundo, só como um detalhe. E coloquei o logo do Panini, ali o logo da Copa também do Catar, ali na outra lateral. Eu achei bem legal esse resultado. Se fosse imprimir ela mesmo, teria que ter um acabamento bem legal, um acabamento metalizado, para que realmente esse metálico fizesse sentido. Senão ia ficar apenas um bege, não ia ficar muito legal, ia dar o mesmo resultado da figurinha anterior. Então essa figurinha necessariamente precisaria de um acabamento metalizado para que ela realmente ficasse legal e que essa ideia do dourado fizesse sentido. E aí, me diga o que você achou dessa figurinha aqui nos comentários. Essa foi a forma com a qual eu faria a figurinha lendária. Eu acho que ela dá um glow up maior. E você conta aqui pra mim se ela realmente vale 9 mil reais ou se ela não tá valendo nem 2 pila. Eu vou ficando por aqui. Agora eu vou deixar na tela 2 vídeos que são continuações desse assunto. Um beijo e até a próxima!